Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. Vamos meditar em algo que é muito conhecido entre os... Muito conhecido, acho que talvez no mundo inteiro, né? Que é a passagem do filho pródigo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o filho pródigo. O que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Amém? Lucas capítulo 15. A partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei, pai, pequei contra ti, contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, abraçou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vestilho, e põe-lhe o anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque meu filho estava morto e reviveu, tendo se perdido, foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai, eis que eu te servi tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado? E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas estas minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Uma parábola muito conhecida entre
os servos de Deus, que pode ser aplicada não somente aos filhos pródigos, mas também pode ser aplicada também aos filhos que estão dentro da casa do pai também. Porque esse pródigo estava na casa do pai. Esse pródigo conheceu as coisas do pai, viveu o que o pai ensinou, conviveu junto com o pai. E nós também, como esse filho pródigo, vivemos hoje na casa do pai. E não podemos ignorar que o mundo tem ofertas às nossas vidas. E que muitas vezes a tentação vem às nossas vidas. Então é uma palavra que fala, em geral, a todos nós, a todas as nossas vidas. Mas a primeira coisa que eu quero perguntar para os irmãos nesta noite é por quê? Por que Jesus falou essa parábola? Jesus falou uma parábola com 3 sessões, né? Praticamente. Primeiro ele falou sobre as ovelhas perdidas. Depois ele falou sobre as dracmas perdidas. E depois ele falou sobre o filho pródigo. Mas por que Jesus falou essa parábola? Porque Jesus, naquele momento, começou a contar uma parábola dessa forma para as pessoas que estavam ouvindo. Nos primeiros versículos, nós vamos ver que, capítulo 15, no verso 1, ele fala assim: e chegando-se a eles, os publicanos e pecadores, para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus, a partir dessa murmuração dos fariseus, a partir dessa murmuração que os fariseus fizeram, por ele estar recebendo pecadores, por ele estar recebendo publicanos e comendo com eles, Jesus começou a contar esta parábola para eles, para nós entendermos por que ele contou esta parábola. E começou a dizer assim, ele propôs uma parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? É uma pergunta que ele fez para aqueles fariseus que estavam ali, e para aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Quem é dentre vós que tendo 100 ovelhas, e percebe que está faltando uma? Isso ele está falando dentre os homens, dentre nós, homens, pessoas. Você não larga tudo o que está fazendo e não corre atrás. Jesus estava dizendo para aqueles homens, para aqueles fariseus, que estavam ignorando aqueles pecadores, que estavam ignorando aqueles publicanos, e considerando aqueles publicanos como nada, como pessoas que só podiam prejudicar a vida das pessoas que seguem a Deus e servem a Deus, como quem dizendo para aqueles fariseus: olha, vocês hoje não se preocupam porque essas ovelhas não são suas, porque essas dracmas não são suas, porque esse filho pródigo que se perdeu não é seu, porque se fosse seu, você corria atrás, você ia atrás. E era isso que Jesus estava fazendo, estava indo atrás daquele que havia se perdido. Ali no meio daqueles pecadores, no meio daqueles publicanos, no meio daquelas pessoas que eram consideradas entre os fariseus pessoas pecadoras, pessoas que não valiam nada, haviam muitos servos de Deus, haviam muitos que estavam perdidos e haviam de se achar. Para muitos que não têm a visão de Deus, que não conseguem enxergar como Deus enxerga, não consegue ver essas coisas. Por isso Jesus começou a propor essa parábola. Porque muitas vezes não nos preocupamos, porque não é nosso. Porque não é aquilo que é nosso.
Muitas vezes nós olhamos o filho perdido lá fora e dizemos assim: precisa morrer, ele precisa ser condenado, mas não é o seu filho. Jesus está dizendo: se fosse seu filho, o que você faria? Se fosse o seu filho que estivesse perdido ali fora, você iria atrás, você correria atrás? Era isso que por isso Jesus propôs essa parábola. Por isso Jesus colocou essa parábola diante deles, que falava sobre as ovelhas perdidas, que falava sobre as dracmas perdidas e sobre o filho pródigo. Nós temos que ter a visão espiritual. É difícil muitas vezes as pessoas terem a visão espiritual. Muitas vezes nós olhamos e vemos as coisas terrenas, as coisas que estão aqui diante dos nossos olhos, as coisas que são visíveis a nós, e muitas vezes não conseguimos enxergar com a visão espiritual de Deus, o que Deus vem à frente, porque nós estávamos lá. Nós éramos ovelhas perdidas. E quantas vezes tem dracmas perdidas? Nós vemos que as dracmas, elas estavam perdidas dentro da casa. Dentro da casa. Mas como que é isso, irmão? Está dizendo então que tem ovelha perdida dentro da igreja? Tem muitas dracmas perdidas dentro da igreja. E muitas vezes nós ficamos perdidos dentro da igreja, sem saber o nosso objetivo, sem saber aquilo que nós viemos fazer na igreja, o propósito que estamos aqui dentro da igreja, e precisamos ser achados, porque somos dracmas preciosas para Deus. Dracmas preciosas que podem servir a Deus e fazer obras maravilhosas para Deus. E muitas vezes está ali, e na parábola da dracma, a dona da casa vai lá e varre toda a casa. Por quê? Porque a dracma está perdida no meio das sujeiras e coisas sujas que estão ali no canto. E muitas vezes o crente, em vez de ir atrás das coisas que são puras e limpas, fica preso às coisas sujas deste mundo, ainda fica presa a impurezas, em vez de aproveitar o caminho do céu para estar purificando as suas vidas, para estar limpando as suas vidas, se mantém em coisas. E muitas vezes o Senhor precisa achar, precisa varrer a casa, precisa procurar essas dracmas perdidas. E o nosso foco hoje, que é o filho pródigo. O filho pródigo, ele passa 3 fases da sua vida. O filho pródigo passa 3 fases da sua vida. A primeira fase da sua vida, é a vida com o pai, na casa do pai. Quer dizer, ele estava lá com o pai. Ele estava com o pai, junto com o pai, ele tinha amor, ele tinha o cuidado do pai, ele tinha os mandamentos, os ensinamentos do pai. Ele convivia com o pai. E como o pai disse ao filho mais velho, tudo o que ele tinha, tudo que era do pai, era também do filho. E ele compartilhava de tudo aquilo que ele tinha. E como nós hoje, é um alerta para nós nos dias de hoje, porque hoje nós estamos na casa do Pai. Talvez um dia nós fomos ovelhas perdidas, que não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a palavra de Deus, não entendíamos o que era salvação, não entendíamos o que significava o sangue de Cristo, a salvação, não entendíamos por que os cristãos ficavam reunidos aqui dentro da igreja, por que eles tinham que viver esta vida longe do pecado, longe da iniquidade. Nós éramos desse jeito, não é verdade? Não sabíamos o que era isso. Embora eu me considere um filho pródigo naquele tempo, embora eu era criança ainda, mas já conhecia a palavra de Deus, não conhecia profundamente, mas conhecia um pouco da palavra de Deus, mas me considerava um filho pródigo. Mas o filho pródigo, diferente da ovelha, ele conhecia as coisas de Deus, ele convivia com o pai, ele conhecia o amor do pai, ele se alimentava com o pai.
Ele se alimentava junto com o pai. O pai fornecia para ele o alimento de cada dia para ele. O pai ensinava, colocava os seus mandamentos para o filho, e o filho era orientado pelo pai. Com certeza, o amor que nós conhecemos deste pai, o amor que nós conhecemos deste pai, é como o Jonatas falou agora, ele só ensina coisas boas. E não é porque é ditador, não. É porque ele quer o seu bem. É porque ele quer o melhor da sua vida. O melhor da sua vida. Hoje nós estamos na casa do Pai. Hoje você está na casa do Pai. E você está na casa do Pai, sabe por quê? Porque você é do Pai. Você é de Deus. Por isso que você foi chamado lá de fora. Por isso que você ouviu a voz do seu pastor e conheceu a voz dele, e foi reconhecido por ele e veio, porque você é de Deus, e aquele que é de Deus, ele vem para Deus, porque é de Deus. E hoje nós estamos na casa do Pai, alimentando das coisas do Pai, participando das coisas de Deus, e devemos aproveitar cada momento desse daqui. Devemos observar a cada momento que nós passamos na casa do Pai, a tudo aquilo que nós conhecemos, a tudo aquilo que Deus forneceu às nossas vidas de conhecimento. Hoje nós temos vestes limpas, purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje nós temos um acesso ao Pai livre para conversar com o Pai a hora que nós quisermos. A hora que você quiser, você dobra o seu joelho e fala, isso foi dado por Deus para as nossas vidas. Hoje nós desfrutamos destes bens espirituais que outrora nós não tínhamos. Antes nós não tínhamos isso. E nós precisamos valorizar muito. Na casa do Pai, esse filho pródigo vivia feliz, vivia na paz, vivia conhecendo as coisas de Deus, mas em certo momento da sua vida, ele foi excitado por alguma coisa de fora. Ele começou a ter desejos de alguma coisa que vem lá de fora. Você imagina no tempo que Jesus contou essa parábola, que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha várias comunicações como tem no dia de hoje, para te oferecer as coisas do mundo, para te colocar diante de você as coisas que estão lá no mundo. Mas de uma forma, esse jovem, ele sentiu desejo de ir lá fora conhecer as coisas do mundo, de ir lá fora conhecer o que é o mundo. Sabe, um cristão que sempre nasceu e cresceu na casa de Deus, ele muitas vezes ele não conhece nada lá de fora. O que ele conhece por visual, não é verdade? Porque ele viu, né? Ele viu alguma coisa, ele viu alguns bailes, ele viu uma vida, alguém foi lá e contou para ele, não é verdade? Não é assim que acontece? Não é que o amiguinho conta, eu fui lá, eu fui na balada, foi desse jeito, eu saí com tal moça, eu saí com aquela moça, eu saí com aquele rapaz, eu saí com 4, com 5, com 6, e ficam disputando com quantos saíram. E muitas das vezes, isso daí traz um desejo no coração do jovem. E ele começa a achar que todos os bens da casa do pai já não é tão bom como ele achava antes. Já começa a querer desprezar. Já começa a achar que na casa do pai não está bom, não está legal, que lá fora é melhor. E o mundo, para fazer a propaganda, ele é ótimo, não é verdade? Ninguém vem fazer uma propaganda do mundo dizendo assim, ó, fulano morreu porque estava fumando, porque estava fazendo droga, porque foi para a balada, porque foi lá, ó, saiu uma briga danada e o camarada está lá preso, ele foi espancado e está lá internado. Sempre é as coisas boas da vida que eles querem oferecer, mas a realidade é diferente. E aquele rapaz começou a ter um interesse pelo mundo, interesse pelas coisas que o mundo oferecia, e ele começa a ter aquela transição.
para sair da casa do pai e para fazer as coisas que o mundo oferece e que o mundo desejava. Aí o filho começa o quê? A não dar mais valor às coisas de Deus. Não começa mais a dar valor à oração, a estar na presença de Deus. Não começa a dar mais valor ao amor fraternal, amor de pai, de filho, amor que é convivido aqui dentro da igreja. Lá no mundo não existe esse amor. Lá não se cultiva amor, lá se cultiva a inveja, a raiva, o ódio. Lá cada um por si. Ele é amigo seu enquanto você tem alguma coisa para oferecer para ele. A partir do momento que você já não tem mais nada para oferecer, ele vai atrás de outro. Esse que é o mundo. E essa troca, irmão, é uma troca meio injusta. Porque você está trocando um ambiente, que é a casa de Deus, por uma coisa lá fora que você não conhece, que você não sabe. Ou que você conviveu, viveu e sabe como que é, mas está iludido achando que pode ser bom para a sua vida. O filho deixa as influências do mundo tomar conta da sua vida. E tem uma parte muito interessante, quando ele começa a sair da casa do pai, ele pede para o pai o quê? A herança. Ele pede para o pai que divida a sua herança. Que divida a sua herança com que ele quer os seus bens para ir embora. Eu já vi muita gente dizer assim, e a realidade, como que um filho pode pedir herança para o pai, sendo que o pai está vivo ainda? Mas por que será que o pai deu a herança para o filho? Sendo que não seria justo, né? Eu acho que se eu perguntasse para 4, 5 pais aqui, eles diriam, se eu deixava ele ir embora, é vazio, sem nada. Ele disse assim, vai embora, cai fora. Se você não quer viver comigo aqui, não quer viver com as minhas regras aqui comigo, você vai levar o meu dinheiro e gastar de lá. Mas o bem daquele homem, daquele pai, não eram os bens materiais, era aquele filho que ele estava perdendo. Se o pai, por acaso, tivesse feito dessa forma, tivesse negado a parte da fazenda, ele estaria talvez fechando uma porta para o filho. O filho talvez sairia dali, daquela casa do pai, sairia com mágoa no seu coração, dizendo assim, meu pai me chutou de lá, trabalhei tantos anos, nunca recebi nada do meu pai, e agora que eu peço a minha parte, ele me manda. Hoje eu estou sofrendo aqui fora, por culpa do meu pai. Meu pai é culpado, porque ele me deixou sem nenhum dinheiro, ele me deixou sem nada. O pai foi e repartiu, mas deixou a porta aberta. Deixou a porta aberta. O filho não pode dizer nada do pai. O filho não pode culpar o pai de nada. E o pai nunca fez nada para nenhum filho pródigo. Deus nunca fez nada para o filho sair da porta para fora. E nunca negou nada para o filho para ele sair daqui. E deixa a porta aberta para quando o filho lembrar do pai e olhar para trás, ele vai dizer, o meu pai é um bom pai. Aleluia, Jesus. É isso que o pai queria. Queria deixar uma porta aberta para o filho. Uma porta que não se fechasse para o filho. E que ele pudesse olhar para trás, porque o que ele queria, o que o pai queria, não era herança, não era dinheiro. Ele queria era o filho com ele. Era isso que o pai queria. É isso que o pai desejava. Por isso ele falou, eu vou dar a sua herança. Eu vou dar a sua parte. Porque eu quero que você, quando olhar para trás e ver o que você deixou, você disse, eu deixei o meu pai. Ele era um bom pai. Ele era um bom pai para mim. E eu desprezei. E eu deixei o meu bom pai para fora. E fui para viver num mundo sozinho. Talvez o filho, ele não quisesse mais viver nas regras do pai. Talvez ele não gostasse mais
das orientações do pai, né? Todo filho, a gente que já foi filho, né? Quantas vezes indagamos nosso pai, quantas vezes dizemos, mas o nosso pai é injusto, meu pai é injusto, meu pai é injusto, ele não deixa eu ir, não deixa eu fazer, eu não deixa eu fazer aquilo, mas não consegue olhar o amor do pai, por que o pai faz aquilo, e esse é o amor, é porque, por amor, é porque nós conhecemos, porque os pais conhecem o que tem adiante, que o filho muitas vezes não conhece, o que o filho ainda vai conhecer, e se ele conhecer com conselhos, ele sofre menos, mas se ele conhecer na realidade o que é a vida, aí ele vai sofrer, E uma coisa muito interessante, né? O filho partiu para um lugar longínquo, em outras traduções diz, para outro país ele foi. Geralmente quando a pessoa deixa o caminho do Senhor, ele quer ficar bem longe, ele quer ficar longe, distante, ele não quer que ninguém fale de Jesus para ele não quer ver mais igreja, ele não quer ver mais nada. E foi a primeira fase do filho. O pai entregou a herança e ficou à porta esperando pelo filho, porque ele sabia que era o filho dele, e um dia ele ia voltar, um dia ele ia retornar à casa do pai. A segunda fase do filho é quando o filho chega a este país, a este lugar, e aí ele começa a viver a vida por si próprio, ele começa a viver a sua vida com seus próprios mandamentos, com seus próprios conceitos, ele mesmo se corrigindo, e nunca dá certo, irmão, nunca dá certo, viver a vida, livre, fazer tudo o que você quiser, não dá certo, com certeza você vai fazer alguma coisa errada, é sempre bom ter alguém do seu lado para te corrigir, é bom sempre ter alguém do seu lado para te aconselhar, para te ajudar, é bom ter um amigo, ter um pai, ter um irmão, ter alguém do nosso lado para nos mostrar um caminho, que muitas vezes quando nós ficamos cegos nos nossos próprios conceitos, nós queremos correr atrás daquilo e ficamos cegos, sem saber ver, sem não conseguir enxergar a realidade, sem conseguir ver a realidade. É assim que esse jovem estava cego, achando que a sua vida lá fora seria bom, era aquilo que ele sonhava, era aquilo que ele queria, e ele cegou o seu entendimento, e saiu atrás daquilo, e começou a viver, primeiro uma vida dissoluta, no começo talvez até seria bom, com dinheiro no bolso, muitos amigos do seu lado, muitas pessoas do seu lado, mas, irmãos, sem regras, sem mandamentos, fazendo tudo o que queria, tudo o que desejava, sem ninguém para dar um conselho bom, porque lá no mundo, irmão, nós temos bastante conselho, mas nenhum deles é bom não. O conselho que você ganha lá no mundo é assim, você tem dinheiro é para gastar, rapaz, amanhã você pode morrer, dinheiro foi feito para gastar, e o rapaz fez esse conselho mesmo, vamos lá, mandou ver, gastou tudo, acabou a folga, acabou o dinheiro da fazenda, acabou todas as coisas que ele tinha, sem regras, sem mandamentos, eu faço o que eu quero, nossa, quanto filho está sonhando para isso aí, né? Já pensou eu fazer tudo o que eu quero? Já pensou, meu pai aqui não vai falar para mim assim, olha, não vai lá em tal lugar, não vai em tal lugar, pega o carro de menor mesmo e sai por aí, dirigir à vontade, se bater, sofrer um acidente, aí como é que fica? Se a polícia prender, quantos filhos sonham com isso? Mas será que é o caminho bom, irmão? Será que esse caminho é bom? Será que esse caminho vai ser bom para a sua vida? Vai ter um final feliz para a sua vida? É bom ter o nosso Deus do nosso lado para nos corrigir. É bom ter Deus do nosso lado para dizer assim, ó, não
Não faça isso, meu filho. Não faça aquilo, meu filho. Não faz isso, meu filho, porque isso vai causar um mal para você. Como eu gostaria que muitos mal que eu fiz, eu pudesse ter Deus para dizer, não faça isso. É bom ter o Deus do nosso lado, é bom ter Deus nas nossas vidas. Irmãos, o salmista no Salmo 73 diz que ele olhou para o mundo e olhou para as facilidades que o mundo tinha, irmão. E ele começou a achar que o mundo é bom. Ele começou, pô, as pessoas do mundo vivem folgadas, ele disse que os pés deles quase escorregaram. Por causa de quase escorregou. Porque ele via muita facilidade. Muita facilidade. Olha, não tem guerra espiritual lá no mundo. Lá é entrega para o mundo, não tem batalha espiritual. Você não luta contra a sua carne, contra o pecado, contra as coisas do mundo. Lá é a vontade. Lá é fazer tudo o que quer e desfrutar. E alguém vai dizer assim, poxa, você é o cara. Você é o cara. Aqui na igreja é lutando todo dia, é orando, é buscando a Deus, é nos esforçando, é tentando nos alegrar com Deus, é fugindo das mentiras, é fugindo das calúnias, é fugindo do mal, é fugindo de todos os pecados. Os pés do salmista quase escorregaram, mas quando ele chegou na casa de Deus, ele conseguiu firmar os seus pés. Mas esse filho pródigo não conseguiu, não teve a mesma sorte. Não teve a mesma sorte. E ele caiu e foi. Na cidade houve uma grande fome, ele sem dinheiro nenhum, sem ninguém que ajudasse, sem ninguém que alimentasse, sem ninguém que desse uma mão para ele. Ele foi e pediu um emprego, o homem colocou ele para apacentar os porcos, mas ele tinha muita fome. E sentiu o desejo de comer aquelas comidas dos porcos. Sem dinheiro, sem alimento, sem pessoas que o amem para estar do seu lado. Ele se sentiu só. Ele se sentiu vazio. Ele se sentiu sem nenhum apoio. Naquele momento, eu acredito que quando ele estava lá no meio dos porcos, pegando aquela comida dos porcos, olhando, eu acho que ele pensou, como eu queria que meu pai estivesse do meu lado. Como eu queria estar hoje na casa do pai. Como eu queria estar na casa do pai. Que se eu estivesse na casa do pai, eu teria alimento hoje para fartar a minha alma. Eu teria um lugar quente, um lugar tranquilo. Lá, quando ele estava no meio do sofrimento, ele começou a lembrar do pai. Aí vem a transição para poder voltar à casa do pai. Essa parte é quando ele cai em si. Vê a palavra, cai em si. Ele estava inconsciente, ele estava com a sua mente totalmente voltada para o nada. Ele não sabia o que ele estava pensando, ele fazia, mas não raciocinava o que ele pensava. Ele caiu em si e começou a ver que na casa do pai é que é o lugar bom. Na casa do pai é bom. Lá com o pai é um lugar maravilhoso. Lá é um lugar que eu tinha felicidade e não sabia. Eu tinha felicidade na casa do pai, eu vivia o amor do pai e não dei valor por amor do pai. E ele reconheceu que aquilo é um pecado. Você morar com seu pai, com a sua família, ter o amor do seu pai e não valorizar é um pecado muito grande. E não valorizar esse amor, não valorizar o carinho, a forma como que os seus pais cuidam da sua vida, é um pecado muito grande. E principalmente com o nosso Pai Celestial. E ele começou a se perguntar, quantos servos, quantos jornaleiros, vocês não sabem o que é o jornaleiro, irmão? É a primeira vez que eu li isso aqui, eu falei, jornaleiro, mas tinha jornal naquele tempo. Isso, olha lá. Era aquele servo que não era contratado fixo.
né? Era aquele que ia lá para trabalhar, fazer uma jornada, simplesmente uma jornada de trabalho. Então ele queria ser menos do que um empregado que ia viver todo dia e que ia ser contratado do pai. Ele queria ser ao menos um que pudesse ir lá de vez em quando trabalhar para o pai dele. Fazer ao menos uma jornada, mas ele queria estar um pouco perto da casa do pai. Um pouquinho perto da casa do pai. Caiu em si nas coisas que ele fez. E é isso que o pai espera. É isso que o pai espera. É que você caia em si. É que o pecador que abandonou o Senhor Jesus Cristo, que deixou a vida cristã, que deixou o amor do Pai e tudo que Deus fez pelas suas vidas, caia em si. Olha, o que você está perdendo a salvação da sua alma, você está perdendo o lugar seu escrito no céu, o seu nome lá no céu, você está perdendo a sua vida por coisas que vão se acabar nesse mundo, por coisas que não vão trazer felicidade na sua vida, não vai trazer um final feliz. O importante é nós termos um final feliz, e é bom estar na casa do Pai. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Eu vou dizer que eu pequei, eu vou dizer que eu errei, eu vou dizer que eu não sou digno mais, que eu não quero pertencer mais, não quero ser mais filho, mas considerado como filho, mas eu quero voltar à casa do Pai. Eu preciso voltar à casa do Pai. É claro que ele não sabia como o Pai ia recebê-lo, não sabia de que forma o Pai ia recebê-lo. Existe uma parte aqui, nesta parábola, que é muito interessante, porque nas outras partes da parábola, ele fala que foram buscar, não é? O pastor deixa as ovelhas e vai buscar. É bom a gente entender essa parte da parábola. Foi e buscou a ovelha perdida. A dracma, ele se ajuntou e varreu todo aquele chão até achar aquela dracma. E depois que achou, fez aquela festa. E o filho, por que ninguém foi buscar ele? Por que ninguém foi buscar o filho? Será que Deus não quer que a gente busquemos os filhos perdidos da casa de Israel? Será que Deus não quer que nós tragamos ele de volta? O pai ficou lá, na casa, esperando o filho retornar. Parece que o pai, vamos começar a raciocinar. O filho já havia tomado a decisão. Imagina o seu filho, tomou uma decisão. Eu vou sair da casa do pai. Imagine se o pai vai atrás, o que acontece? O pai está atrás de mim agora, para onde eu vou ele vai ir atrás? Esse pai nós sabemos que é o Pai Celestial. E tudo o que ele precisava ter feito para as nossas vidas, ele fez. Ele deu seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. O filho pródigo, ele já conhecia toda a palavra de Deus, todo o evangelho do Senhor, ele já conhecia mandamento por mandamento, ele conhecia a casa do Pai. Então não adianta o pai correr. Eu digo pai em termos, o que sobra para Deus é o quê? O retorno e o perdão, e o recomeço para aquele homem, o recomeço para aquele filho. Para Deus resta o quê? Esperar que o filho pródigo chegue ao pai, para ele receber o perdão e a restituição da sua vida espiritual como era antes. Agora, ao filho cabe receber aquilo que Deus deu. Isso não impede que nenhum irmão ore pelas pessoas que estão perdidas. Não é isso não. E nem que fale da palavra de Deus. Mas você já pregou para uma pessoa que é um desviado da palavra de Deus? Ele fala, eu conheço. Jesus te salva. Eu sei que ele salva, eu conheço. Tem a passagem bíblica, eu conheço essa passagem inteirinha. Conheço tudo. Mas uma coisa que nós não podemos dar para eles. Nós vamos lá, nós falamos, a palavra vai tocar no coração dele. A sua oração também vai fazer efeito. Mas quando ele cair em si,
aí ele retorna ao Pai e ele vai ganhar aquilo que o Pai pode dar para ele, que é o perdão dos seus pecados e a restituição da sua vida espiritual. A restituição da sua vida espiritual. E aquele filho, ele começa, é aqui porque eu estou olhando o relógio, que a câmera ficou bem na frente do relógio, né? A gente fica meio perdido, né? A gente vai se empolgando com a palavra de Deus e a gente prega a noite inteira. Vocês querem ouvir a noite inteira? Okay. Então aquele filho retorna à casa do pai. E retornando à casa do pai, ele vai para a terceira fase, que é o retorno, a volta da casa. Retornar à casa do pai. E ele recebe do pai a primeira coisa que ele talvez nem esperava. Que ele recebe o carinho do pai. O pai estava lá, na porta esperando. Ele não estava com raiva, ele não estava revoltado pelo filho. Ele estava esperando pelo filho. Esperando pelo filho e pelo retorno do seu filho. Para dar aquilo que ele gostaria de fazer, é o perdão e a restituição da sua vida espiritual. O pai estava lá e, comovido de íntima compaixão, ele corre e abraça o pai e começa a beijar o pai. E começa a dizer: pai, eu pequei, eu errei. Eu não quero nem ser chamado de seu filho. Mas ele fala: olha, esquece, traz os vestidos novos. Traz os vestidos e veste ele com veste nova. Coloca um anel, uma nova aliança no seu dedo. Toma a aliança de volta. Você continua sendo meu filho. Você continua sendo do pai. Você continua sendo. Eu vou restituir de novo tudo que você perdeu, tudo que você perdeu, tudo que você perdeu lá no mundo, você vai ser restituído de volta. A hora que você voltar à casa do Senhor, a hora que você estiver aqui, tudo o que você tinha antigamente, que você deixou lá atrás, você vai receber novamente do Pai. Você vai receber tudo de novo. Vestes novas. E sapatos, sandálias nos seus pés novamente. E ele entrou. E o pai, ele fez uma grande festa. Pega o bezerro cevado, vamos festejar. A alegria do pai pelo retorno do filho. Nesse retorno, nessa festa maravilhosa, o pai totalmente contente, feliz. Aparece o filho mais velho. Aparece o filho mais velho. O filho mais velho, ele chega todo revoltado. Ele chega incrivelmente revoltado. Ele não está se aguentando. Que bagunça é essa? Que barulho é esse? Pô, seu pai, chegou seu filho que havia saído e voltou, e seu pai matou o bezerro e está fazendo uma festa, porque ele está muito alegre que ele voltou são e salvo. Aí ele falou: não, está justo, não é justo. Não é justo. E chegou o pai e ele começou a conversar com o pai. E chegou para o pai e disse assim: olha, eu sempre tive na tua casa. Eu sempre tive aqui contigo, Senhor. Eu sempre guardei os teus mandamentos até o dia de hoje. Eu sempre guardei os teus mandamentos. Nunca me desse um cabrito para mim comer e se alegrar com meus amigos. Aí o pai respondeu para ele assim: olha, filho, tudo que eu tenho é teu. E se você quer um cabrito, é só pegar. É só pegar e fazer a festa. Mas não era isso que ele queria. Não era isso que o filho mais velho queria. O filho mais velho estava na casa do pai há tantos anos com o pai. Nunca deixou a casa do pai. Guardava todos os mandamentos. Mas nunca conseguiu aprender nada com o pai. Nunca conseguiu aprender nada com o pai. É uma diferença muito grande você ouvir os mandamentos e guardar, e você aprender com o pai. Ele era verdadeiramente uma dracma perdida. Ele estava ali mergulhado nas suas próprias sujeiras, cheio de inveja, cheio de cobiça, inveja, cheio de cobiça,
com falta de amor fraternal com seu irmão, não conseguia se alegrar, ele não aprendeu nada com o pai, ele passou tantos anos com o pai, aprendendo e conhecendo os mandamentos do pai, e não conseguia aprender que o pai, ele ama as suas ovelhas, ele ama os seus filhos, e ama por igual, não existe diferenças, ele ama a todos iguais, mas aquele filho como uma dracma perdida, estava lá na casa do pai há tantos anos, e não conseguia ver o que o pai ensinava a cada dia, que era o amor, que era a bondade, a caridade, o amor fraternal, um pelos outros. Nós estamos na igreja para isso, irmão, é para aprender estas coisas, é para transformar as nossas vidas. Nós não viemos aqui, nós não vimos aqui simplesmente para cantar, se alegrar, para ver os nossos irmãos aqui, bater um papo. Nós viemos aqui para aprender da palavra de Deus, para fazer a palavra de Deus fluir em nossas vidas, para fazer que a palavra de Deus entre em nossas vidas e transforme as nossas vidas. Nós não podemos manter e sermos as mesmas pessoas de sempre. Vem o filho perdido e muitas vezes os que estão na casa estão cheios de inveja. Estão olhando para aquele filho, por que ele está recebido com tanta alegria, com tanta festa, com tanto, puxa, é um pecador aí que está chegando aí, não sabe nem se vai ficar na igreja. É Deus que está salvando. É um irmão seu em Cristo Jesus, que está buscando um lugar no céu, um lugar no alto, e você tinha que estar alegre por receber este filho, estar alegre de estar recebendo esta alma, que o Senhor resgatou lá do mundo, do pecado, da iniquidade. Mas quantos ficam na igreja tantos anos e não conseguem aprender? Não conseguem entender. Precisa varrer aí a igreja, varrer cada cantinho e descobrir aonde que estão essas dracmas perdidas aí, ó. Não está se encontrando com a palavra de Deus, não está se encontrando com os mandamentos de Deus, está meio perdido. O Senhor vai resgatar a sua alma, o Senhor vai resgatar a sua vida. Aquele filho voltou à casa do pai, porque ele era do pai. Era isso que o Senhor Jesus estava ensinando para aquele povo naquele momento. Aquele filho perdido é do pai, e ele vai retornar à casa do pai. E todo aquele que está perdido e é do pai, ele retorna à casa do pai. Porque a palavra de Deus e as coisas de Deus que foram colocadas na sua vida, nunca vai sair do seu coração, nunca vai sair da sua alma, nunca vai sair da sua vida. E todos os momentos que você orar e você falar na palavra de Deus, ele vai reconhecer que o Senhor é com ele e o Senhor é com a vida dele. E o Senhor está atrás destas vidas perdidas, o Senhor está atrás destas vidas que estão lá fora, que ainda não conhecem as coisas de Deus, daqueles filhos pródigos que saíram, mas que um dia vão retornar à casa do Pai. Que Deus possa abençoar grandiosamente, e nós possamos aprender cada dia mais da palavra de Deus, e cuidarmos das nossas vidas, porque hoje estamos na casa de Deus, hoje estamos com o Pai, nos alegrando com o Pai, mas cuidado com o mundo, cuidado com o que o mundo oferece, cuidado com as coisas, com as ofertas do mundo, porque tem muitos filhos pródigos aí fora, tem muitos que estão deixando a casa de Deus, achando que lá fora é melhor, achando que lá no mundo tem algo que é melhor do que aqui dentro da igreja, e isso não é realidade. No mundo não tem o que tem na igreja. A igreja, a paz, a alegria, nós lutamos pelo amor, aqui tem perdão, aqui nós encontramos o perdão, perdão para as nossas vidas, e nós necessitamos a cada dia desse perdão, porque nós somos homens, somos falhos, nós erramos todos os dias, erramos como nossos irmãos, erramos muitas vezes contra Deus, e muitas vezes precisamos da graça de Deus, e precisamos do perdão de Deus, e só Ele pode nos dar esse perdão, amém? Que Deus abençoe os irmãos grandiosamente.